eu falei, né, acabei de falar, não é, que a gente consegue fazer qualquer transformação de informação com essa calculadora. Bom, mas a gente mesmo apertando os botões. Então a gente precisa automatizar isso daí. Bom, nós vamos ver na próxima aula como que a gente faz um programa que comanda um circuito, que nós vamos chamar de processador, bom, e que esse programa, esse circuito, sai apertando os botões na sequência comandada por esse programa que nós escrevemos. Tá bom? Ou seja, nós teremos um circuito flexível que faz o que o programa manda ele fazer. Mudou o programa, muda o que ele faz. Bom, mas então a primeira coisa que a gente tem que ter é um jeito de apertar botões automaticamente. Bom, e para isso a gente precisa de uma coisa que chama oscilador ou clock. Um clock do Logicsim, eu vou pôr ele aqui, vou pôr uma saída aqui para ele. Ele é um circuito aqui que é o seguinte: cada vez que você clica aqui, ó, ele troca de sinal. Tá vendo? Passa de 0 para 1, de 1 para 0, 0 para 1, 1 para 0, cada vez que você clica aqui. Mas o que o Logicsim tem também é o seguinte: você pode fazer essa oscilação ser automática. Bom, deixa eu até mudar aqui a frequência de pulso para 2 Hz. Tá bom? Você pode controlar isso daqui. Então agora aqui a gente já tem um apertador automático de botões, tá vendo? Eu não estou fazendo nada aqui e esse negócio está mexendo aqui. Tá? Então tem um apertador de botões que é muito simples, tá bom? Que ele fica de 0 para 1, de 1 para 0, 0 para 1 para 0, mas ele faz isso sozinho, sem que eu tenha qualquer coisa a ver com isso. Tá bom? Todo computador tem um clock. Quando você compra um computador, você ouviu falar, eu comprei um computador com i7 clock de 3 GHz, sei lá o que é. O que quer dizer isso? Que o apertador central de botões dele, certo? O motor, o que dá vida para o circuito, que faz com que ele funcione sozinho, bom, é um clock. Bom, esse sinal aqui, gente, é um sinal muito simples. E a gente precisa ter sinais de tempo mais elaborados a partir desse básico aí. Tá bom? Então, um jeito de fazer isso é com o que a gente chama de um registrador circular, que tem um registrador, no caso aqui, um de 4 bits, certo? Que tem esse tipo de arranjo aqui. Tá? Aqui você tem um clock, esse clock comanda os 4 flip-flops. Quando você aperta o reset aqui, vocês reparem que nesse flip-flop aqui, tá vendo? O cabo do reset está mais para a esquerda do que nos outros. Tá bom? Quando você aperta, ele coloca 1 no primeiro, certo? Esse reset aqui, para você dar um estado, forçar um estado inicial, ele coloca 1 nesse primeiro flip-flop e 0 nos outros. Bom, agora reparem aqui, gente, que a saída desse flip-flop está ligada na entrada desse. A saída desse na entrada desse, a saída desse, na entrada desse, e justificando o nome circular desse registrador, tá bom? A saída desse, na entrada desse. Quando essa entrada de clock aqui, tem o clock dos registradores, dos flip-flops, e o clock, esse clock aqui, tá bom? Quando isso aqui passar de 0 para 1, o que vai acontecer? Cada flip-flop irá copiar a sua entrada. A entrada desse aqui é 0, a entrada desse aqui é 1, a desse é 0, a desse é 0. Bom, então, quando isso aqui passar de 0 para 1, aquele 1 que estava aqui se desloca para cá. Tá bom? E agora, gente, mesma coisa. Tá? Cada flip-flop copia o valor daquele que ele é anterior nesse círculo. Bom, de tal forma que à medida que esse clock vai batendo aqui, eu vou tendo um desses sinais aqui ligados, tá vendo? Ó, subiu, T0, T1, T2, T3, T0, tá bom? Vamos automatizar isso daqui para vocês verem. Que rapidinho.
Estão vendo aqui, gente? O que houve aqui? Ou seja, a partir de um apertador de botões básico, agora eu já tenho 4 possibilidades distribuídas no tempo, bom, para apertarmos os botões. Bom, e vocês viram no negócio da calculadora, ela faz qualquer coisa, tá bom, gente? Mas a ordem em que você aperta aqueles botões de tomada de barramento, de cópia de entrada de registradores, de escrita ou leitura na memória, a ordem em que isso é feito, certa sequência no tempo em que esses sinais são aplicados, é absolutamente essencial para se conseguir o efeito desejado. Bom, então com esse tipo de coisa aqui, o que acontece? A gente tem mais possibilidades de escolha para os nossos apertadores automáticos de botões. Bom, aqui eu fiz com 4 bits, tá certo? Aqui poderia ter 32 flip-flops, você separar uma frequência básica em 32 outros sinais. Aqui, gente, é uma outra forma de ver como é que funciona. Aqui é um registrador circular só com 3 flip-flops. Bom, então quando você aperta o reset no começo, o que acontece? O T0 fica em 1, os outros ficam em 0. Bom, a partir daqui você liga o clock e a cada subida do clock, o que acontece? Esse 1 que estava aqui no T0 passa para o T1 e o T0 vai para 0. Nessa subida do clock, esse 1 que estava aqui vem para cá. Nessa subida do clock aqui, esse 1 que estava aqui vem para cá. Então você passa a ter ao longo do tempo esses 3 sinais aqui defasados. A gente tinha um só. Agora a gente tem 3 possibilidades de controle para fazer primeiro isso, depois aquilo outro. Tá bom? Que é o que nós vamos explorar na próxima aula. Bom, então, resumindo a aula de hoje aqui, que é onde nós temos conceitos fundamentais. Bom, gente, memória é essencial para aumentar o poderio de circuitos digitais. Bom, a memória mais básica é um flip-flop que armazena um bit. Um registrador é um conjunto de flip-flops com alguma coisa em comum. Memórias armazenam um tantão de unidades chamadas palavras, certo? Cada palavra tem, sei lá, 24 bits, 32 bits, 64 bits, depende da largura de dados da sua memória. A gente trabalha a informação, ninguém trabalha a informação diretamente da memória. Você tem que pegar as coisas da memória e trazer para registradores, que são registradores que a gente consegue ligar a somadores, a subtratores, multiplicadores, etc. A circuitos que fazem operações aritméticas. Não tem como você colocar esse tipo de circuito dentro de cada posição de memória. Então, como que você faz contas? Você pega dados que estão na memória, traz para esses registradores que estão ligados aos circuitos aritméticos, faz as contas, pega o resultado e anota em alguma parte da memória para uso posterior. Bom, então a circulação da informação por um circuito é a chave para que o circuito faça contas para você, para que o circuito faça computações para você. E, por enquanto, os circuitos estão fazendo essas contas, a calculadora faz qualquer coisa, mas depende da gente ficar apertando o botão aqui. E na próxima aula, o que a gente vai ver é como explorar osciladores e outros mecanismos que nós veremos na próxima aula, de uma forma bastante engenhosa, para permitir que a gente transforme a nossa calculadora em um processador, que é um circuito flexível, cada hora ele faz uma coisa, o que ele faz? Aquilo que está sendo ditado por um programa.